temos um comando do alto escalão, das frotas planetárias, que auxiliam na ascensão do planeta Terra. Passamos por muitos planetas que passam pelo mesmo movimento que a Terra passa hoje. E auxiliamos nesses processos de elevação interplanetária. Então a Terra, apenas um planeta que estamos auxiliando. Existem vários planetas em ascensão neste exato momento. Alguns melhores, mais evoluídos, que já estão em melhores etapas, e alguns menos evoluídos. E agora a Terra irá passar por um processo de desgaste muito grande. Por isso é muito importante que todos trabalhem suas elevações pessoais. Vocês, como sementes estelares, estão prontos para embarcar nesta jornada junto conosco. Vocês fazem parte também deste movimento. Por isso pedimos para que vocês possam auxiliar e orientar os outros, para que cada vez mais possam ancorar luz neste planeta. Gaia vai precisar muito das pessoas em meditação ancorando luz. Reiki mundial, pessoas conectadas ao mesmo tempo, meditando e ancorando luz para o planeta. Movimentos assim como estes são fundamentais para esse processo de elevação e de transformação de todo o planeta. Nós agradecemos as suas participações. Todos que estamos acompanhando esse processo da Terra, estamos felizes e vibrantes com tamanha elevação. Acreditamos que não será fácil para seus corpos físicos encarnados, pois é como se chacoalhassem o planeta Terra com todos dentro. Eles me mostram como se a Terra fosse uma grande panela de pipoca. Como se nós fôssemos as pipocas e alguém pegasse essa panela e sacudisse para que essas pipocas estourassem. E essas explosões de cada pessoa cria uma atmosfera de pressão. Então é como se esse processo todo que está acontecendo e que ainda vai acontecer, como se fosse um grande experimento de pressão na panela. Mas isso não é momento para pânico e nem para assustar vocês que escutam. Apenas para se manterem e tornarem-se conscientes desse momento tão especial, que acontece em conformidade com tantos outros planetas desse grande ecossistema. Vemos isso como trampolins de energia. Eles me mostram como se um planeta tivesse conectado por um fio, assim, com outros planetas. E daí quando são planetas nesse processo de evolução. Não é tipo assim, a Terra está conectada com todos os outros planetas. Não. A Terra está conectada com determinados planetas que também estão passando por ascensão, independente se estão um pouquinho melhores ou um pouquinho piores que a Terra. E daí, quando a Terra se mexe frequencialmente, emana pulsos, e esses pulsos atingem esses planetas conectados a ela. E assim sucessivamente, como os outros planetas, quando também recebem chacoalhões, enviam sinais para a Terra. Assim, juntos se ajudam e se orientam. Então é como se o planeta Terra, né, como essa grande mãe, né, de consciência Terra, estivesse alinhada a consciências, então, multiplanetárias de outros lugares, de outras orbes, de outras esferas, de outros lugares. Trampolins de energia. Essa chamada está sendo enviada e autorizada para vocês duas, Priscila e Juliana, como fontes de informação para a humanidade, para as pessoas que sintonizam com os seus corações, como porta-vozes, para informá-las que tempos vindouros virão, de comum acesso para todos os orientados. Portanto, os desorientados passarão por distúrbios e processos tremendos, violentos, como se fosse assim que causa essa desordem, causa dor e uma desistência, um sentimento de desistência pela vida. A muitos é chegado o momento da sua grande ascensão e vitória espiritual
para continuarem em seus processos pessoais de desenvolvimento. Então procurem não criar pânico e deixar claro para todos os habitantes que as frequências de seus corações elevados é a maior fonte de segurança que se pode ter neste processo. E daí isso fez eu lembrar ontem, eu não sei, recebi um aviso assim, achei meio estranho, e de noite começou a me dar um medo que fosse acontecer algo terrível. E eu comecei a rezar, e com medo, daí me vinha na cabeça, tá, mas o que adianta ter medo? Se for pra acontecer, eu vou ter que viver isso e não tenho o que fazer, entendeu? Então não adianta estar com medo. Daí eu comecei a alimentar minha coragem, né? Pra eu me sentir com coragem pra ter que enfrentar qualquer coisa que fosse acontecer. E daí, quando eu comecei a alimentar a coragem, eu senti o sentimento de soltar. Aquela sensação de tá, se eu morrer agora, então ok. Sabe quando tu tá assistindo um filme de terror e daí, sei lá, o monstro tá atrás da mocinha e aquele desespero, correndo. Às vezes a sensação que dá é que tá, olha pra ele e fala assim, tá, me mata e deu, porque no final das contas tu vai me matar igual. É filme de terror, sabe? Então, essa sensação que me trouxe ontem. E é isso que eu senti, assim, agora com essa informação que eles trouxeram, no sentido de se começar a sentir esse pânico, esse medo, sabe? Para falar para as pessoas simplesmente soltar, liberar o medo. Entender que o medo é só a projeção para te manter naquele nível de consciência. Então, simplesmente solta para conseguir se elevar e entrar no fluxo da coragem e da manifestação. Esse era um recado propício para vocês duas, que precisávamos transmitir. Há momentos de inquietude, incertezas e de muitos boatos que rolam por aí. Mas ninguém sabe a definição correta do grande holocausto, senão quando se está imerso à situação. Então, tranquilizem-se e elevem-se. Ao se sintonizarem conosco, estaremos ajudando-vos a superar qualquer destino impróprio ou inapropriado, inoportuno. Sigam com Deus em seus corações e nos vemos em terra. Nossa, eu não sei, mas senti essa despedida da mensagem como logo estaremos descendo com as naves e encontraremos vocês pessoalmente. Foi quase isso que eu senti, né? Não sei, mas essa foi a sensação que eu tive, a percepção que eu tive. Nós do Comando Ashtar agradecemos suas disponibilidades em se manterem firmes e em missão, mesmo encarnadas e enfrentando tantas situações adversas. Nós as honramos e nos colocamos sempre à disposição. Eu sou Malarkia. Tô tentando entender o nome dela. Me parece uma energia mais feminina. Ela é esguia, bonita. Ela tem uma pele, parece meio azulada e um cabeçãozinho, assim, um cabeçotezinho pra trás, mas bonito, assim, esticadinho pra trás. E as feições do rosto parecem meio humanoide, só que com menos nariz. E ela tá vestindo tipo uma roupa de colete, assim mesmo, dessas que a gente vê às vezes do Comando Ashtar, em tons de azul e prateado. Malarkia, do Comando Ashtar. Não se apeguem muito aos processos emocionais terrenos. Se mantenham sempre em conexão. Isso conosco, né? Assim, com os seres de luz. Que isso vai nos tornar e nos manter mais fortes. Não sei. É como se eu ouvisse um som. É um som bem agudo, assim, como se fosse tipo... Eu reproduzi exatamente como eu escutei, tá? Eles estão dizendo pra não se assustar. Que parece ser assustador. Porque muitos filmes de aliens trouxeram frequências parecidas com esta para trazer pânico e medo para a população. Mas esses sons, esses barulhos existem e são codificações também. Como se tivesse que, quando uma frequência precisa pular para outra. Digamos que eles, tipo assim, que eles estão numa frequência 100 e a gente está aqui numa frequência 10. Daí, para eles conseguir codificar o som a ponto de conseguir se comunicar com a gente, mesmo que mentalmente,
Às vezes essa quebra de frequência pode fazer com que esses sons apareçam. Então, se caso isso acontecer, entendam que é apenas uma quebra de frequência para uma próxima possível comunicação. É como se fossem os véus estão cada vez mais finos no planeta. Então, isso está proporcionando mais entendimento e mais aproximação energética com a física. Eles estão me explicando, é como se fosse assim, pelo que eu estou entendendo, que antes nós, em consciência coletiva, não atingíamos uma certa frequência para entendimento. Então, não se tinha comunicações físicas para tal. Por isso que apenas algumas pessoas codificadas a essas comunicações tinham essas experiências. Mas quanto mais entendimento coletivo e expansão houver, o véu então se torna fino. Daí eles me mostraram aquele videozinho, sabe? Que eu ensino para os meus alunos, daí então eles trouxeram a informação de acordo com o que eu conheço, né? Quando tem aquela explicação das dimensões, né? Então que eles mostram, tipo, não tem como uma pessoa da terceira dimensão ver um ser multidimensional, porque a gente não tem capacidade para compreendê-lo. Então não é uma questão física, é também uma questão de consciência. Então quando passa a entender e a processar melhor, então se tem contatos. Então muitos, como se fosse assim, muitos estão vendo naves e fazendo contatos pessoais extrafísicos, porque a elevação de consciência coletiva está proporcionando para que os que já estão mais aptos possam então experienciar isso. E aos poucos isso se tornará muito normal. Por isso então que teremos o grande contato. Então, pelo que eu estou entendendo, não é que vai descer uma nave, todo mundo vai ver a nave e conversar com os seres. É que aos poucos, conforme as consciências e as elevações coletivas, as pessoas simplesmente vão conseguir ver além do véu que antes não podiam. E para mim é como se está sendo assim, ó. Tem muitas naves, mas a gente não vê. Tem muitos seres caminhando por aqui e a gente não vê. Então, conforme as elevações acontecerem, simplesmente passaremos a ver. E será algo natural para todos e cada um no seu momento. Mas se tornará algo muito cotidiano. É como se fosse aquela história do 1111. Antigamente alguns viam e ainda hoje tem gente que não vê. E antes viam poucos, agora muitos já conseguem ver. E ainda tem os que não veem. Então, com todo o resto, será da mesma maneira. Achei bem plausível. Me fez sentido essa explicação e dessa forma, sabe? De ser assim. Essas foram mensagens canalizadas por Ju Fronza no dia 28 de abril de 2025, a partir de uma leitura de registros acásticos